comecei a dar palestra, era só no Boa. Então vamos lá. Antes da gente entrar então na lição do Boa Nova, eu queria fazer uma propaganda do curso que a gente faz aqui na casa, às quintas-feiras, tá? Desse livro aqui, ó. Mensageiros, Os Mensageiros, né? Discografia do Chico também, pelo Espírito André Luiz. E Os Mensageiros, sei que algumas pessoas não leram, mas muitas já leram no nosso lar. Então, Os Mensageiros é uma continuação direta da história que se inicia em nosso lar. E esse livro aqui, como a gente discute às quintas-feiras, ele traz tanta informação para a gente do plano espiritual, que às vezes a gente pensa que está lendo uma obra de ficção. Você está lendo um livro de ficção científica, um livro fantástico, né? Como muitos o são. E em determinado momento da viagem de aprendizado de André Luiz aqui, eles vão parar em um posto de assistência, e lá nesse posto de assistência existem espíritos que, diferentemente dele que morreu e acordou lá do outro lado, né, que desencarnou e acordou lá no plano espiritual, nós temos espíritos que fazem a passagem, né, da morte física para a vida espiritual, mas não acreditam em nada disso. Aquelas pessoas que negam que exista vida após a morte, que não acreditam que exista algo depois da matéria. Então esses espíritos, quando chegam ao plano espiritual, alguns deles passam por uma perturbação até descobrirem que estão vivos, né, que não morreram. Outros acreditam nessa ideia tão fortemente que eles chegam lá no plano espiritual e eles estão dormindo. Eles dormem, não o sono do descanso, mas eles dormem porque eles acham mesmo que eles morreram e porque depois da morte não tem nada. E aí o André Luiz vai descrever eles pra gente, né, com muita bondade, dizendo que eles são como múmias. Eles estão lá no plano espiritual e eles são quase como as múmias dos museus que a gente vê, né? Então, lembrando que o que você pensa, o que você sente e o que você projeta através da sua mente, isso vai virar a realidade da sua vida, né? Se você pensa que o mundo é um ótimo lugar para se viver, o mundo será um ótimo lugar para se viver. Se você pensa que está tudo perdido, né, que não tem solução para mais nada, a sua vida né, uma vida perdida, uma vida sem solução. Deus não fica mandando para a gente as soluções dos nossos problemas, né? Ele quer que a gente participe, né? O que precisar é estar ali do lado. Mas quando a gente não procura, né, ele não pode impor a sua vontade sobre nós. Ele mesmo não se deixa impor a sua vontade sobre nós. E em determinado momento, o André Luiz vai visitar esses espíritos que são acolhidos, né? Eles são levados aí a esse posto de assistência para receber auxílio. E eles fazem ali um trabalho de passes, né? Eles dão passes magnéticos, alguns recebem passes via sopro, enquanto outros são tratados como se doentes da matéria fossem mesmo. Recebem soro, recebem alimento, porque é como se eles estivessem mortos depois da morte. E o André vai relatar para a gente uma experiência que ele teve com um desses espíritos. Ele chega, está lá a mulher estática, deitada numa cama, e após receber algumas lições de visão, né, espiritual, ele vai aplicar essa visão no caso dessa mulher. E quando ele começa o experimento, né, de observação, ele começa a enxergar o que aquela mulher estava sonhando, o que estava passando na mente dela e por que ela estava assim. Então ela vai se lembrando dos últimos momentos, quase que de vida dela. Não foi o último momento, mas a ação principal que a levou a estar daquele jeito. Ela comete um assassinato, ela envenena um companheiro, alguém assim, e depois o remorso vem. E ela fica vítima aí desse remorso e de todos os espíritos obsessores que estavam por trás. E aí ela não consegue sair desse estado, ela fica nesse estado cataléptico, né, vamos dizer assim, que ela morre, né, depois da morte. E o André, assistindo o desenrolar da história, vendo ali, né, o sofrimento pelo qual ela passava por causa de uma ação, todo o sofrimento que ele desembolou, ele vai dar esse seguinte parecer aqui, ó.
Sentia-me como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. Ele queria ajudar. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Ele não julgou. Ele estava vendo ali um assassinato na frente dele. Ele não julga. Ao contrário, como ele era um espírito, como ele já passou, né, pelas experiências, ele já tinha vivificado muita coisa lá em nosso lar, ele começou a olhar para ela como se ela fosse uma irmã. Vai que essa mulher foi alguém muito querido meu em alguma encarnação passada, né, passando aí por um momento de desespero. Se ela estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Se fosse minha parente, eu não ia querer auxiliar ela. Se fosse minha mãe, minha irmã. Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso, não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana, a mulher no caso, era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Ou seja, qual foi o pensamento do André Luiz nesse momento? De não julgar. Ele não sabia quem que era ela, ele não sabia de onde ela estava vindo, ele não sabia o que a vida, né, proporcionou a ela, o que ela tinha recebido dentro de casa, na família, né? Então, hoje em dia, a gente costuma verificar nos noticiários, né, a pessoa é suspeita do crime e a gente já está julgando, né? A polícia ainda nem terminou de fazer o trabalho investigativo e a gente já está, é assassino, esse aqui e tal. E quando a gente conhece realmente a figura do assassino, a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar, nossa, o que será que aconteceu na vida dessa pessoa que levou a ela a assassinar outra pessoa? O que será que aconteceu para que esse ladrão, né, cometesse aí esse ato? O que leva uma pessoa a roubar? Alguém aqui já fez algum roubo? Assalto armado? Pode falar que não tem ninguém da polícia aqui. Alguém já fez? Alguém de vocês já matou alguém? Pode falar também que a gente, segredo, a gente não vai ligar para a polícia. Não? Pois é, vou falar para a Fátima já adivinhou aqui, vou falar para você. Você não lembra, mas é possível. Um amigo nosso foi a uma reunião mediúnica há alguns meses atrás. A mentora dele virou para ele e falou assim: vou te falar um negócio, meu filho, que essa é a primeira encarnação que você não tem sangue nas suas mãos. Só que você não desencarnou ainda, tá? Então, vigiar e orar. Então você fica assim: nossa, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou um cidadão de bem, pago meus impostos, eu sou limpinho, eu sou temente a Deus. Não é assim? E aí, quando a gente não vigia o nosso pensamento, aparecem certas entidades para dizer assim pra gente: bandido bom é bandido morto. E aí, o que a gente faz? A gente aplaude. Esse é o pensamento cristão? Não. De onde é que será que André Luiz tirou essa ideia? Será que existe alguma passagem de Jesus lá dentro do Novo Testamento dizendo: olha, não interessa o crime da pessoa, você não pode julgar? Será que existe? Ou André Luiz inventou isso do nada? O que vocês acham? Qual que é a passagem que Jesus vai defrontar a lei dos homens com a lei divina? Ela da prostituta, né? Porque eles queriam apedrejar, né? Margarete sabe tudo, ela já leu esse livro aqui. Então hoje, nós vamos ver o capítulo de número 13
pecado e punição. Porque uma das coisas que a gente muito se interessa quando a gente está seguindo um código é saber o que acontece com quem não segue o código, não é assim? Você está lá na sua casa, sua mãe estabeleceu regras, certo? Ó, meu filho, é assim, assim, assado. As coisas aqui em casa funcionam dessa maneira, certo? Beleza. Aí você tem irmão. Seu irmão é igual a você? Seu irmão foge da linha. O que você faz? Tadinho do meu irmão. Não, né? Ô mãe, o fulano derrubou o forninho. Aí lá vem a mãe. A gente quer saber a consequência daquilo, não quer? Ó, eu sou limpinho, eu sou arrumadinho, né? Eu não dou trabalho para minha mãe. Meu irmão, olha aqui, ele fazendo arte. Mãe, o fulano tá fazendo isso. Quem teve irmão assim? Hã? Foda quando os irmãos são cúmplices, né? Aí é bom, né? Pô, se você falar alguma coisa pra minha mãe, eu falo daquele dia. Tá bom? Se você contar pra ela que eu quebrei a perna da cadeira, eu conto pra ela que você cortou o sofá. Não é assim? Então, muitas das vezes, quando a gente se insere em algum conjunto de normas, né, o Michel Foucault vai explicar isso lá no Vigiar Bonito, diz que isso gera dentro dos outros membros daquela sociedade um desejo quase que inato de saber o que acontece com quem não anda na linha, né? Hoje nós temos aí uma sociedade que, dentro dos padrões capitalistas, né, a gente é formado para trabalhar, pagar os nossos impostos, né, comprar as nossas coisas, não é assim? E por aí vai, né? Parece um modelo ideal, né? Parece um modelo perfeito. Você olha e fala, nossa, é maravilhoso, né? Você vai lá, paga as suas contas, né? Todo mundo tem condição de arrumar emprego, não é assim? Nós nem estamos enfrentando uma crise, né? Nós nem temos 17 milhões de desempregados no país, não é assim? Nós nem temos uma das regiões do país em que chove, sei lá, uma vez a cada 6 meses, né? E aí a gente vai se deparando com a desigualdade. E é na desigualdade que surgem medidas desiguais. E aí, né, até o próprio Código Penal brasileiro vai definir, olha, é tratar os iguais como iguais, os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, desde sempre, gente, existiram sistemas penais. Desde sempre. Os indivíduos que não se alocavam dentro de uma sociedade, eles eram tratados de maneira diferente, né? Se nós formos dar uma olhada aí na evolução dos nossos códigos, né, sempre foi assim. Sempre teve uma maneira da sociedade humana, fosse ela uma vila, fosse ela um grande império, de tratar com aqueles que se desviavam do caminho, né? Pra vocês terem uma ideia, ninguém precisou contar, não foi Moisés que trouxe a novidade, mas em toda a sociedade humana da pré-história, né, e antes de nós termos aí mais contato, era proibido matar. Porque o ser humano desde sempre sabe que a vida é um bem, né? Um bem único. Se você mata a pessoa, ninguém ficava lá esperando a pessoa acordar, né? Dessa vez ele morreu mesmo. Então, roubar também, todo mundo sabia que não podia, né? Já vem o quê? Já vem inato. Porque a lei de Deus está onde? Está na nossa consciência. Ela não está em um livro, né? Ela não está pichada na parede, ela não está esculpida em algum lugar. Ela está na nossa consciência. Deus é tão justo que deixou todos nós nascermos já com a consciência explicando para a gente o que a gente tem que fazer. Tanto que a hora que faz alguma coisa errada, a consciência pesa, não é assim? Certo. Com o passar dos anos, os nossos sistemas penais foram evoluindo, dependendo da região, né? Se você vai hoje em alguns locais ali do Oriente Médio, quem rouba tem a mão cortada. Você está andando na rua, você está vendo uma pessoa lá, maneta, tem uma mão só, né? E em outros locais, as penas variam, né? Sendo, vamos colocar assim, o extremo, né? Em alguns estados lá dos Estados Unidos, em alguns lugares da China, acho que na China, em alguns países da África e outros ali da Ásia também, perto ali da China, ainda existe a pena de morte.
pessoa comete um crime que a sociedade daquele país julga imperdoável. Vou colocar assim. E aí a pessoa é levada à morte. Né? O que tem de diferente num país que tem pena de morte para um país que não tem pena de morte? O que tem de diferente lá? Num país que tem pena de morte. Qualquer país aí que vocês pensarem. O que tem de diferente lá? A lei deles. Quem faz as leis? Os homens. Mas foi o brasileiro que fez a lei lá nos Estados Unidos? Então beleza, então nós vamos analisar assim. Como que é o comportamento do brasileiro? O brasileiro é mais fechado ou ele é mais aberto? É um comportamento mais frio ou mais caloroso? Mais caloroso, né? A gente abraça, né? A gente gosta de sentir as pessoas perto da gente, né? Lá nos Estados Unidos não é o contrário, né? O oposto, mas é mais o que? Mais distante, né? Eles são... Os psicólogos vão ensinar pra gente que até o clima influencia na maneira que as pessoas se comportam umas com as outras, né? Então, um local mais frio, o que você gosta de fazer no frio? Você gosta de sair pra rua? Você gosta de fazer, sei lá, Cooper? Ir passear? Quando está fazendo frio, o que a gente gosta de fazer? Ficar em casa, debaixo do coberto, não é assim? Aqui, como faz calor do ano inteiro, né? Faz calor, chove e depois só faz calor, né? Então a gente gosta de, né, tá fora, as roupas da gente é mais leves, né? Então não é uma situação de julgamento. Nós só estamos falando que certas condições levam as pessoas a outros tipos de hábitos. Então, num local, gente, onde você rouba e você tem uma parte do seu corpo dilacerada, isso quer dizer o quê? Que aquela sociedade dá mais valor à posse material do que ao bem do quê? Da vida humana. Em uma sociedade, vamos supor que exista pena de morte para quem rouba, essa sociedade ela dá mais valor do que? Na vida ou no bem material? Bem material. E em uma sociedade onde você mata e você é condenado à morte, quer dizer que certas vidas têm o quê? Mais valor do que outras. Porque, querendo ou não, gente, se a pessoa matar um parente seu, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, alguns de vocês já viveram isso dentro das casas de vocês. Não interessa o que a gente fizer com o criminoso, a vida daquele ente querido nosso não vai voltar. E é nesse momento que a gente tem que procurar o quê? A justiça e não a vingança. Porque querer se vingar é fazer aquela pessoa o mesmo que ela me fez. Em determinado momento, não tem problema nenhum você pensar assim. Só que veio um cara lá do Oriente Médio, com uma voz pacífica, com um jeito pacífico. E aí, como diria o Padre Zezinho, ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E veio nos ensinar. Tanto que Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, né, um livro, quando você começa a ler o Livro dos Espíritos, você é conclamado a usar o seu raciocínio a todo momento. Kardec faz a pergunta mais importante de tudo aquilo ali. Pegou todos aqueles conceitos filosóficos e perguntou aos Espíritos: tá, mas se Deus quer tanto que a gente seja bom, qual que é o modelo que Ele tem nos dado para seguir? Aí todos vocês sabem a resposta, né? Então, quando Jesus vem à Terra, Jesus vem abalar as leis do planeta. Porque no caso da mulher adúltera, todos vocês conhecem a história? Todo mundo conhece a história da mulher adúltera? Sim ou não? Tem que sentir firmeza para a gente prosseguir. Todo mundo conhece? Sim. Então, beleza. Então todo mundo se lembra como é que foi o caso, né? Ela foi levada e pela lei do tempo, pela lei dos homens, não a lei divina, ela deveria ser apedrejada. Porque ela tinha um pecado. Tinham descoberto um pecado dela. A lei mandava apedrejar. Certo? E quando Jesus é confrontado, Jesus é chamado ali, né, pelos seus perseguidores a ser o juiz, né? Não, já que você é rabi, já que você é mestre das leis, vem cá então e aplica a lei a essa mulher. Você não é o bom? Você não é o bonzinho?
Como que você vai salvar ela agora? Porque o que eles queriam? Eles queriam colocar Jesus numa situação de, se ele negasse a lei, eles poderiam prendê-lo ali naquele momento. Se ele fizesse cumprir a lei, então tá certo, esse Jesus aí é ele mesmo. Só que Jesus já tinha dado mais de uma prova, né, de que não é que ele descumpria a lei, é porque ele não ficava atento a regrinhas. Jesus, gente, não era um cara de regrinha. Jesus era um cara de princípios. E aí vem Jesus nos ensinar a como aplicar a lei no nosso mundo. Então, depois que ele confronta a todos, né, perguntando: olha, quem não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. E aí, no Evangelho de João, João vai dizer que todos se afastaram, mas no Evangelho de Mateus a gente encontra uma descrição muito boa, né? Diz Mateus que e todos se afastaram. Primeiramente, aqueles que eram mais velhos. Segundo, aqueles que já estavam em meia idade. Depois, os mais jovens. E assim toda a Assembleia se dissipou. Por quê? Porque quando foi inquirido se nenhum deles tinha pecado, os velhos já começaram a pensar: mas eu também. Aquele dia eu estacionei meu carro na vaga do idoso, não posso falar nada. Aí o mais jovem já pensou assim: nossa, o IPTU lá da minha casa no ano passado eu não paguei. Já foi afastado. Nossa, eu furei a fila um dia desses. Aí o outro lembrou assim: nossa, lá no meu quintal tem um corpo do cara que entrou na minha casa, tentou matar lá e eu matei ele. Foi todo mundo embora. Por quê? Jesus atenta às pessoas, não à regra. É certo, ela pecou. Ela pecou. Mas qual que é a regra? A punição. Mas qual que é o princípio? O amor de Deus para com todos. Ela foi pega em adultério, ela tem que morrer. O que vale mais? Aí a gente pode pensar um monte de coisas, né? Onde é que estava esse adúltero? Por que só a mulher está sendo punida? Porque para cometer adultério tem que ter duas pessoas, não tem? Por que só a mulher tem que ser punida? Assim? Ah, mas se prostituir é crime. Beleza. Mas se existe o serviço de prostituição, existe quem? Quem consome, né? A gente reclama muito da pirataria hoje em dia. Mas tem o quê? Tem o público, né? Da pirataria. Não é assim? A oficina de arte vai lá, vai lançar um CD, né? A gente acompanha o processo aí, a gente acha que é um negócio bem... É muito simples. Aí quando você vê um montante de dinheiro, muitos dinheiros para gravar um CD, e aí você fica pensando nesses outros artistas, né? Que tem todo um trabalho que às vezes, se o nosso custou X dinheiros, o deles custa 20 dinheiros. Aí a gente fica assim, aí vai lá o cara, faz uma cópia e põe para vender lá na rua, e eu vou lá e compro. A gente não está pensando, né, no todo. É um prejuízo muito grande. Então, às vezes é fácil a gente indicar o erro do outro, mas é difícil a gente encontrar o nosso. É muito. E nisso o Chico tem uma história muito relevante, um aprendizado muito grande, porque certa vez ele ia fazer uma visita a uma cidadezinha pequena lá no interior de Minas. Era aquela cidade que tinha a padaria, a delegacia, a prefeitura, o cartório, sabe? Tudo em volta ali da praça. Só que tinha um diferencial naquela cidadezinha. Ela tinha um presídio. E aí o Chico chegou na cidade, foi aquela festa, né? Soltou foguete, os vereadores vieram, sabe? Aquelas pompas humanas. E aí perguntando ao Chico: ô Chico, a nossa cidade é tão bela, né? Você queria conhecer algum lugar? O Chico falou: sim, eu quero. Aí eles: ô, vamos ali no parque, vamos ali na praça. Começaram a pensar. Aí o Chico: não, eu quero conhecer o presídio. Mas, ô Chico, tanto lugar bom que você conhecer. Aí o Chico: não, meu filho, eu tenho que ir lá no presídio. Aí beleza, aí disse que mobilizaram a polícia foi lá, botou ordem lá dentro do presídio, né? Limparam a casa, né? Para receber a visita. Aí lá vai o Chico, chegou lá na porta do presídio e tal, o pessoal tá lá conversando, aí contou para ele, né, das coisas e tal. Aí: não, mas eu quero entrar. Mas Chico: não, eu queria entrar, se for possível. Beleza. Aí chamou mais policial, o pessoal estava de folga, foi chamado para ajudar. Foi lá trancar as portas, tudo, deixar tudo na ordem e tal. Aí o Chico entrou no primeiro pavilhão. Ele: não, eu quero ir lá dentro, onde as pessoas estão internadas mesmo. O pessoal: tá bom. Aí
todo aquele esquema de segurança, o diretor do presídio do lado, né? O Antônio José que trabalhou em presídio, sabe como é que é? Tem uma visita lá dentro, nossa senhora. Aí vai levar o Chico lá dentro do presídio. Beleza. Passou por aquela portinha, né? Onde ninguém passa se não for autorizado. Trancaram a porta do lado de fora, eles passaram, trancaram a porta do lado de dentro. Aí a hora que eles estavam lá dentro, aí o Chico olhou para o diretor do presídio e falou assim: ô meu irmão, agora, aqui dentro, nós somos quantos? Ao princípio fica assim, né? Ele queria saber a quantidade, né, de presos? Não. Ele queria saber quantos seres humanos estavam ali dentro. Aí eles contam, né, que o guarda lá da prisão, né, o diretor da prisão, caiu em choro. E foi aí que ele entendeu, né? Entendeu uma lição que o Chico já tinha recebido antes, do próprio Emmanuel. Emmanuel, qual que é a nossa diferença para quem está preso, né, para quem é criminoso? Aí o Emmanuel parou, pensou, olhou para o Chico e falou assim: Chico, a diferença é que o crime deles já foi descoberto. Só isso. Já deu para entender, né? Então, muitas vezes nós vamos errar, é normal, né? Nós somos criaturas errantes. Muitas vezes nós vamos cair. Nós somos caídos. Contei para vocês aqui a história desse nosso amigo, porque é para dar a dimensão de que nós somos seres reencarnacionistas. A gente reencarna muitas vezes, e a gente vai reencarnar ainda muitas vezes, a não ser, claro, que algum de vocês seja um anjo puro, né? Um espírito puro. Vocês me desculpem, essa palestra não é para você, mas se você está no mesmo patamar do que eu, né? Nós estamos o quê? A caminho dessa luz, né? A caminho do plano espiritual superior, a caminho de não precisar mais reencarnar e principalmente a caminho de não falharmos mais. Não falharmos mais. Então, pecados acontecem, erros acontecem, crimes são cometidos, que nós nos liguemos na lição do perdão. É imprescindível nós perdoarmos. É imprescindível que nós tenhamos o nosso coração livre dessas amarras, livre do julgamento. Não é para você viver no mundo também, né, alheio, não, mas é não julgar. Nós estamos vivendo um momento, gente, é complicadíssimo. Todo dia eu entro na internet e a gente se envolve, né, por aquilo. São discussões N acerca de vários e vários fatos que balançam a gente fica mesmo balançado. Não é fácil, né? Eu fico imaginando o que é uma pessoa entrar dentro da nossa casa, né, roubar aquilo que a gente com tanto suor conseguiu. Fico imaginando o que é você ter um parente, né, seu, e o seu parente ser aí atropelado, né, por alguém que estava aí andando errado, seu parente ser assassinado, né, uma vida ser tirada assim. A gente viu aquele caso lá de São Paulo, e eu nem imagino, gente, a dor que aqueles pais passam, né? Só que quem tem crença na vida espiritual, assim como o André Luiz aprendeu, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender que a vida continua. Não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. E o Espiritismo, ele não tem a receita para tirar a sua dor. Não nos iludamos. O Espiritismo é o consolador prometido. Ele não tira a dor, mas ele vai te ensinar a viver com ela. Porque a hora que um parente seu querido, um filho, uma mãe, um pai, gente, desencarnar, vai doer. Vai doer, infelizmente. Não tem como dizer que não. Vai doer, gente, vai doer. Quem já tem papai e mamãe no plano espiritual, né? Vovô e vovó, muitos queridos no plano espiritual, titios, né? Uma gama aí de parentes, pessoas que a gente ama, né? Já no plano espiritual, a gente sabe. Um dia desse eu ia me perguntar acerca da minha avó e da minha tia que faleceram num acidente, e aí eu parei para pensar nisso, né? A sorte é que eu estava do lado da minha mãe já tinha uma resposta pronta, né? Minha mãe, olha, a dor ela não passa não, mas você aprende a conviver com ela. Né? E vai doer até o dia que a gente se reencontrar lá no plano espiritual. Não pense você que não. Um momento ali, nossa, lembrei do meu pai, né?
Nem aquela lembrança boa, né? Aquela saudade chega perto do peito. Nossa, eu queria tanto meu pai aqui, né? Vou dar um abraço nele. Não é assim? E nesses casos, onde envolve aí, né, crime, onde envolve violência, o que a gente pode fazer é o que Jesus receitou: perdoar. Mas perdoar não é esquecer, e perdoar também não é, ó, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. É viver livre, né? O mentor daqui da casa teve uma reunião terça-feira, e ele estava ouvindo os áudios, né? E falando que quem não perdoa é como se fosse uma tora descendo um rio, e aí quando você não perdoa, você sai agarrando tudo que tem ali dentro daquele rio. Você pega um galho que está passando, você leva com você. Está passando uma folha, você leva ela com você também. Você não está livre para fazer sua caminhada. Você fica se agarrando a essas coisas. E quando a gente pensar em justiça, a gente também tem que lembrar desse ponto. Porque a lição, como o Humberto de Campos vai brilhantemente terminar o capítulo, ele vem dizer que quando Jesus nos ensina, pelo exemplo da mulher adúltera, né, a termos assim, amor, compaixão, não só para com a vítima, mas também para com o algoz, ele vai dizer que Jesus, com aquelas palavras, alterou todo o sistema penal do mundo. Todas as leis mudaram a partir daí. Toda a execução penal mudou a partir daquele momento. Quanto mais nós nos envolvermos, né, dentro do plano espiritual, quanto mais nós nos envolvermos dentro dessa paragem cristã, mais evoluídas serão as nossas leis. É o trabalho no judiciário. Hoje o judiciário, gente, não quer condenar ninguém. Hoje o judiciário não quer que você entre com uma ação contra o seu vizinho porque o seu vizinho derrubou, sei lá, uma manga lá dentro do seu quintal. Ele quer que vocês se conciliem. Hoje a gente trabalha para conciliação. Ninguém quer ficar brigando. Você vai lá na justiça, gente, tem processo lá que tem 20 anos. 20 anos a pessoa brigando porque no dia 6 o seu Antônio pisou no pé dela e ela não aceita as desculpas do seu Antônio. O Emmanuel tem uma mensagem belíssima dizendo que no futuro, os tribunais vão se esvaziar. A gente não vai precisar ir no tribunal para exigir justiça de ninguém. Sabe por quê? Porque nós vamos ser justos. Aí eu vou estar sem emprego. Não vai ter ação para eu pegar, para eu entrar. Acabou o meu emprego. Vou ter que evoluir, viu, Marcelo? Se lá no plano espiritual não tem doce, aqui também não vai ter ações. Não vai ter concurso público, não vai precisar de funcionário público. Todo mundo vai ser funcionário público. Né? Então, relembrando aí o Humberto de Campos, sempre que nós formos pensar, né, em processos aí que sejam crime e punição, né, pecado e punição, nós lembremos dessa passagem de Jesus. Porque os apóstolos, em determinado momento, se escandalizaram com Jesus. Os apóstolos eram mestres em cutucar Jesus. Né? Os apóstolos não aceitaram aquilo, porque eles são como a gente. Né? A imagem dos santos, né, hoje a gente vê eles lá na igreja católica, né? É santo, mas eles até virar santo passaram os perrengues, né? Então os apóstolos questionavam Jesus: ué, mas não vai punir não? E aí Jesus vai perguntar isso para eles: você sabe como é que foi a vida dela? Será que Deus pune alguém? Será que está tão difícil assim a gente agir como Deus? Ah, não, é muito complicado, Marcos. Eu acho que tem que prender mesmo. O Antônio José está aqui, ó. Depois vocês perguntam ao Antônio José como é que é o ambiente de uma cadeia. Não sei se vocês já visitaram, né? Se alguém já teve algum parente preso. Você chega perto do lugar, você já sente um peso assim. Não é brincadeira não, gente. Às vezes pode ser o pior criminoso do mundo. Na hora que você vai ver como que ele está vivendo, você fala assim: eu não desejo isso aqui nem do meu pior inimigo. Meu irmão ficou preso 2 semanas. Vocês não sabem o que foi na família. Olha que o meu irmão foi uma coisa leve, foi um desentendido com a justiça. Agora, no dia que eu fui visitar lá a cadeia, no dia de visita, eu levei um choque impressionante.
Estava lá no CEPAI. Meu irmão estava na casa de prisão provisória, né? Mas ao lado ali do CEPAI. Aí você imagina quem está lá dentro do CEPAI, né? Vocês imaginam? E eu levei um susto porque era tanta gente. Era tanta gente na fila para visitar aquelas pessoas que estão lá dentro. A gente olha e fala assim, isso é criminoso, isso é bandido, a pior espécie. Aí que eu lembrei, o criminoso tem mãe, o criminoso tem filho, o criminoso tem esposa, o criminoso tem família. E aí Deus, eu consegui enxergar ele um pouquinho assim. Deus é aquela mãe, naquela fila, para ir visitar o filho dentro do presídio. Aquela mãe que você conversa com ela vira para você e fala assim, ô doutor, mas meu filho é tão bom. Meu filho é uma pessoa tão boa. Então Deus é essa mãe de braços abertos. Vamos terminar a nossa palestra então.